Boa noite, seja muito bem-vindo à oração da madrugada. Estamos aqui dando sequência no estudo do livro de Apocalipse. É um livro que mostra o fim dos tempos, é um livro de revelação. E Deus tem algo maravilhoso para revelar para a gente aqui. E temos que nos aprofundar ao livro de Apocalipse, porque só assim nós vamos perceber as mazelas que estão acontecendo no mundo, e nós vamos perceber também que os sinais dos fins dos tempos estão acontecendo bem diante do nosso nariz. Nós estamos perdendo tempo com um monte de coisa, né? Um monte de gente indo para o inferno, sem conhecer a palavra, um monte de gente religiosa achando que está fazendo a vontade de Deus e não está. Essa é a verdade. Então, para isso, estamos aqui para pregar a verdade. Eu cansei essa história de oração da noite, oração da manhã, oração do dia, Salmo 91, Salmo 121, Salmo, fica num ciclo, sabe? Você não tem fim, um círculo, você não sai disso. Não, eu quero expandir a sua mente, eu quero que você saiba a verdade. O livro de Apocalipse, se você não sabe, ele é um livro complexo de se entender porque 85% do que está escrito aqui é figurado e 15% é literal, ao contrário dos outros livros, né? Então aqui, né, não é muito fácil não, mas nós vamos entender em nome de Jesus, porque Deus vai dar o discernimento para a gente. Hoje nós vamos ler a quarta carta que o apóstolo que o apóstolo João escreveu à cidade de Tiatira, a igreja que está em Tiatira. Tiatira é uma cidade, não é uma igreja. As pessoas acham que, quando está falando assim, a carta da igreja que está em Tiatira, eles acham que é um templo com a placa escrito Tiatira. Não, aquilo ali é uma cidade. E a igreja não é um templo. A igreja são as pessoas convertidas a Jesus ali. Então é isso que eu tenho que ensinar para vocês. As pessoas, elas sempre associam a igreja com templos, e não existe templos na Bíblia. O único templo que existe na Bíblia é o templo de Salomão. Fora isso, as pessoas escolhiam um lugar para se reunir, igual as sinagogas, por exemplo, os judeus iam lá para ensinar, para aprender. Na igreja não é assim. A igreja, nós somos a igreja. No Novo Testamento, nós somos a igreja, o ser humano, tá? Então vamos começar aqui, diz assim: e o anjo da igreja de Tiatira escreva: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Jesus aqui ele deixa bem claro ao anjo de Tiatira, que é o pastor da cidade de Tiatira, o líder. Ele deixa bem claro que os olhos dele é como chama de fogo, ou seja, os olhos dele não existe nada que passe diante dos olhos dele que ele não vê. Olhos de fogo é como que aquele olhar penetrador, aquele olhar que serve, que vê o homem de dentro para fora. É aquele olhar que nada foge dele. É um olhar penetrante de fogo, ou seja, a Bíblia fala que os olhos de Deus passeiam sobre a terra. Os olhos dele procura quem os encontra, os olhos de Deus procure aqueles que buscam a Deus. E aqui deixa bem claro. E os pés deles é semelhante a latão reluzente, ou seja, é fogo consumidor. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, que é as tuas últimas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Ou seja, ele está falando que ele conhece a gente perfeitamente. Nada escapa aos olhos dele. Ele está falando: eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua fé. Eu conheço a sua paciência. Eu conheço as coisas que você faz. Só que ele conhece as coisas que você faz, né?
as coisas que você faz diante dos olhos das pessoas, não. Porque o homem é hipócrita. Diante dos seus olhos eu faço isso, isso e isso, mas longe de você eu sou outra pessoa. Jesus conhece a gente no nosso íntimo, nos nossos erros, nos nossos pecados, quando a gente está oculto dos olhos das pessoas, que a gente está pecando, Jesus está ali. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso agir. Mas tem um contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza e ensina a enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha isso aqui. Tem um contra ti, você tolera Jezebel. Todo mundo sabe quem foi Jezebel da Bíblia? Jezebel era mulher do rei Acabe, aonde Elias profetizava contra ele, eles tinham um embate. As igrejas hoje são como Jezebel. Por quê? Porque está ensinando você a ser idólatra. Toda vez que um padre vem na frente de uma televisão, na frente de milhares de pessoas, na internet, milhões de pessoas, e fala que você tem que adorar Maria, que Maria é mãe de Deus, que Maria é nossa... Ele está te ensinando idolatria. É o que está escrito aqui em Apocalipse. Mulher que se diz profetiza, ou seja, é uma mulher que se diz de Deus, que ela profetiza, ela ensina a palavra, porém, ensina, engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quando a Bíblia fala aqui que ela profetiza, essa Jezebel profetiza, porque a Jezebel de lá não profetizava da Bíblia. Mulher do rei Acabe, ela não era profetisa. Então, quando a Bíblia fala que essa Jezebel de Apocalipse, ela profetiza, ela está falando que é uma religião. Profetizar é você falar de Deus, é pregar a palavra de Deus. Só que ela prega a palavra de Deus ensinando que, tá aqui ó, ela profetiza, ou seja, ela prega ensinando a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam das coisas sacrificadas à idolatria. Ensinando a ser idólatra. Tá aqui, é Bíblia. E vocês são idólatras porque as pessoas... E outra coisa, tem pastores também ensinando a idolatrar. Aí, ó, a Arquinha da Aliança. Ensinando a você a ser idólatra, idolatrar pastor. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Estamos vivendo os últimos tempos. Está na hora da gente acordar para a vida. E disse-lhe, e dá-lhe tempo para que se arrependa-se da sua prostituição, e não se arrependeu, ou seja, Deus está dando tempo e você não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem as profundezas de Satanás, que outros cargos vos não porei, mas que nossa, que nome é esse aqui? Mas o que tem restante, ou até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ou seja, ele está falando aqui que se você não se corromper com isso, com essa doutrina maligna, dessas religiões, dessas denominações, se você abster delas, você vai receber uma recompensa. E tá aqui, ó, no 26. E os que vencer e guardar até o fim a minha obra, eu lhes darei poder sobre as nações. Então, eu estou pregando aqui a obra de Jesus. Você está entendendo, você está prestando atenção na obra de Jesus. É isso. Ele vai te colocar sobre nações, poderes, você vai ter
autoridade sobre nações, porque você não se corrompeu à idolatria. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aqui. A palavra foi dita. Existe uma igreja, uma denominação que tem o espírito de Jezebel. É um espírito que ensina os filhos de Deus a ser idólatra. Nós sabemos muito bem que essa denominação se chama Igreja Apostólica Romana. É uma igreja que ensina a idolatria para os seus fiéis. Você que é idólatra, que é fiel da Igreja Católica, sai dela agora. Porque você ainda tem chance. Mesmo a gente estamos vivendo nos últimos tempos, você ainda tem chance. Então, seja fiel para Deus te guardar, para Deus te dar uma recompensa, para Deus te salvar. Tá certo? Então, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe cada pessoa que está me vendo agora, nessa madrugada. Abençoe tremendamente, que as pessoas possam perceber que só o Senhor é a verdade, Pai. Longe de Ti não tem verdade. Todas as outras religiões foi homens que fez querendo chegar até você. Mas a verdade é você que escolhe o homem que chega até Ti, meu Deus. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está me vendo e me ouvindo. Cada inscrito desse canal, abençoe ela para a honra e glória do Seu nome. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo.